Bom, então, não sei se quem nos assiste já está enviando aí comentários e perguntas. Se ainda não, por favor, enviem seus comentários e perguntas para que o o nosso debate aqui possa ser bastante rico, né? Mas eu já vou fazer trazer alguns temas que eu gostaria. Posso fazer um comentário? Pois não, por favor, professora Então, Malik. tá bom. A gente tem no GV Saúde um podcast que chama Próximos Passos. E na temporada 5 que foi a do ano passado, do semestre passado, a gente discutiu justamente envelhecimento e algumas formas de lidar com isso, né? Porque o assunto, de fato, é importante. Mas aí, quando eu estava entrevistando a professora Ieda Duarte, pesquisadora do projeto SAB, eu perguntei para ela como é que ela achava que a gente poderia fazer esse assunto entrar para a agenda dos políticos. Vai ver que eu estava já imaginando que a gente ia se encontrar hoje aqui nesse fórum. E ela deu uma resposta que assim está martelando a minha cabeça desde então. Ela falou assim: quando os políticos se olharem no espelho e perceberem que eles já não são mais jovens, a hora que eles se convencerem de que eles estão nessa fase, eles vão começar a pensar em como melhorar a situação de vida, as condições de vida da população 60 a mais. E aí, outro dia, eu estava num evento, isso aqui é gracinha, mas é verdade também. Eu estava numa banca, uma aluna que estava discutindo envelhecimento, aí um professor que está chegando nos 60, adora os jovens, aí ele falou que ele, no clube, estava no time de futebol dos 100 menos. Os menos de 100 eu adorei, porque nesse eu acho que eu ainda vou bem. Ótimo, E é muito verdade, obrigado. viu? Uhum. Muito obrigado, professora. Doutora Beatriz, gostaria de fazer um comentário também? Quero sim. Eu gostaria ainda de adicionar, sim, eu concordo com, lógico, como é que eu não iria concordar com o que foi apresentado pelo professor e pela professora, né? Mas eu quero também aqui fazer um comentário que é bem importante. Precisamos também convencer os políticos a colocarem gestores que entendam o que precisa ser feito, porque infelizmente, muitas vezes a indicação de pessoas que não são sabedores daquilo que é a política de saúde e não sabem investir, e eles costumam comprar aquilo que o primeiro vendedor aparece, então há um desperdício de recursos muito importantes. Então, além de a gente apresentar a pauta como importante sob a ótica do financiamento, para que os investimentos sejam bem feitos, é preciso uma equipe técnica que saiba o que está fazendo, porque senão joga muito dinheiro fora. E, infelizmente, a gente vê no Brasil as gestões se alternam. Nós tivemos uma felicidade em Curitiba que poucas vezes a gente teve mudança de linha de gestão. Então, a gente conseguiu construir um sistema que eu me orgulho muito já desde que começou lá. Eu entrei antes do SUS, no nossa Secretaria Municipal de Saúde. A gente conseguiu, ao longo de todas essas décadas, fazer um processo contínuo da gestão do SUS, mas não foi sem um investimento da parte das equipes da prefeitura, de alguns, né, de lideranças, em estar junto com os políticos para poder garantir que isso acontecesse. Então, esse é um aspecto que eu gostaria também de deixar aí registrado, a importância de que os políticos escolham gente que saiba o que precisa ser feito, porque senão vai gastar errado. Ótimo, muito obrigado, doutora Beatriz. Professor Edgar? Acho que muito importante essa fala da Beatriz. Eu tenho para mim que o maior problema de saúde hoje da pessoa idosa, Beatriz, se chama iatrogenia. É o excesso, não é a falta, não é a falta. Então, por isso, quando a gente vê essa questão de tem que aumentar o investimento no SUS, olha, não sei, porque a saúde suplementar, ela tem dinheiro, não tem? As operadoras de saúde têm dinheiro e estão quebrando.
Por quê? Por que estão falindo? Porque estão gastando mal. Não estão gastando de forma adequada. Estão gastando para piorar a saúde, porque não aborda de forma adequada. Então, a iatrogenia, Mark, não é só um desperdício de recurso público, não. Não é desperdício, por quê? Porque você gasta muito para piorar a vida das pessoas com excesso. Isso se chama incorporação tecnológica, né? Excesso de exame, excesso de medicamento. Hoje eu tenho duas grandes publicações sobre polifarmácia. Esse é um problemão, o excesso de medicamento que é inadequado para a pessoa idosa, né? E fútil, ou fútil, como os polivitamínicos. E eu costumo dizer que não existe medicamento fútil, porque ele tem um custo. Se ele tem um custo, ele não é fútil. Então, se nós conseguirmos mostrar para os gestores que a gente pode melhorar, sim, a saúde das pessoas e economizar. Eu tenho receio das pessoas acharem que quando a gente fala da multimorbidade, da abordagem geriátrica, gerontológica, isso é para economizar, é para reduzir, né, o custo assistencial, para reduzir a sinistralidade, falando, né, chamando a atenção que é o maior problema disso. Olha, um dos maiores problemas disso é que o Brasil, infelizmente, ele carece de prevenção primária, secundária, terciária, mas olha, o meu foco é a prevenção quaternária, é o excesso. É o excesso de intervenções completamente inadequadas para esse indivíduo, que eu chamo de idoso frágil. Professor Edgar, o senhor entrou, acho que agora, num tema que tem tudo a ver com o que eu já tinha aqui preparado, que eu gostaria de começar ouvindo a sua recomendação e também depois da professora Malik e da doutora Beatriz, que é a seguinte: a gente tem visto, né, a gente no Fórum CCNTs, claro, fala muito das medidas de prevenção, né, como as medidas mais custo-efetivas, e a gente sabe que uma série delas aí são extremamente conhecidas, né, não tem nenhum mistério, e ao mesmo tempo a gente percebe um certo retrocesso em algumas delas, ou mesmo uma certa estagnação, né? Então a gente sempre acompanha muito de perto a cobertura vacinal, entendo que a cobertura vacinal é importantíssima para proteger a população com condições crônicas e a população com mais de 60 anos, né? E agora a gente tem visto que, por exemplo, a vacina da gripe para as pessoas, né, para os grupos de risco, tem conseguido atingir não mais do que 50%, né, da cobertura vacinal que deveria, né? Além disso, a gente acabou de ver também os resultados do Vigitel mostrando um aumento de 25% no tabagismo, né? Acho que isso foi bastante chocante para a nossa rede. Agora, esses novos dados que apareceram. Claro, além de aumento de todas, né, não seria de espantar que as condições crônicas em geral estão aumentando, né? Então, diabetes, hipertensão, obesidade, etc. Né? Então, assim, gostaria de ouvi-lo sobre né, como a gente pode atuar no sentido de procurar reverter essa baixa né, esse baixo engajamento em práticas aí que são práticas importantíssimas de prevenção, né? Então, seja vacinação, seja né, evitar o tabagismo, bebida alcoólica, etc. Muito bom, Marco. Eu acho que isso é fundamental. Mas, olha, eu tenho para mim que a prevenção primária, não há dúvida que ela é mais barata, mas é a mais demorada. O impacto, o retorno, né? O retorno de investimento, o ROI, ele demora. A prevenção secundária também. Menos demorada, mas também demora. A terciária é cara, que é reabilitação. A que dá mais impacto, Mark, é a prevenção quaternária. É a desprescrição. Em 2018, eu lancei o primeiro livro brasileiro sobre a desprescrição. Tanto é que o nome chama, né, a dualidade terapêutica. Medicamento é muito bom, mas pode ser péssimo se não for bem utilizado. Tá? E hoje, você tem uma ideia, Marco, nem se fala mais em polifarmácia, é a hiperpolifarmácia, é 10 ou mais. Isso virou rotineiro e as pessoas não se assustam com isso, né? Com a hiperpolifarmácia. Isso é um problema de saúde por si só, independente da causa pela qual se está tomando tal medicamento. Então, eu tenho para mim
que todas as prevenções, Mark, são fundamentais. Não dá para prevenção. No Brasil, nós não podemos ficar focados na prevenção primária. A população que mais cresce é a população acima de 80 anos. E nela, a prevenção primária, né, o impacto vai ser muito pequeno, porque já passou o time da prevenção primária. A secundária pode até ser que tenha impacto. A terciária é mais importante, que é a reabilitação, mas a quaternária, o efeito, o impacto da desprescrição, de tirar o excesso, é em poucos meses. Ou seja, o retorno do investimento, você tirar o excesso de intervenção que está piorando a vida desse indivíduo, né? E o pior, quando você faz uma intervenção num idoso frágil e ele fica pior, qual que é o álibi? Ah, não, isso é normal da idade. Então, olha, você lidar com pessoas idosas frágeis é um problema, porque ninguém valoriza, qualquer coisa que aconteça é assim mesmo, é normal, é da velhice, não é da iatrogenia. Então, essa é a maior violência institucional, né, que nós temos com a pessoa. Desculpe a minha indignação, tá, Beatriz, Ana Maria? Eu sou agressivo porque eu acho que eu cheguei agora na velhice, né? Estou com 61 anos e eu estou morrendo de medo desse sistema de saúde, Não se principalmente do privado, tá, preocupe. Mark? Ana, Velhice não, desculpa, agressivo não, enfático, professor, enfático, oh, tá vendo? Olha que delicadeza. viu? E olha que Porque todo mundo sabe que eu não sou enfática, é que eu não sou delicada, desculpa. Mas, enfim, Então, olha, eu trabalho muito próximo de Eugênio Vilaça, né? E Eugênio Vilaça é realmente uma autoridade que eu respeito. Ele mora aqui em Belo Horizonte também, né? E ele agora está percebendo, olha, isso não é tão simples, não é, porque ele também está vivenciando o envelhecimento. A doutora Ana Maria também, né, Ana Maria? Olha o eu? copo, não, desculpe, né? A senhora não está ainda na, mas são idosos, isso é o normal, Ana Maria. O envelhecimento seu e do Eugênio Vilas, que está com 85 anos, é o envelhecimento que deveria ser para todo mundo. Por que não é? Por conta do acesso inadequado e da falta de condições mesmo. Então, tenho para mim, para resumir, Mark, eu falo muito, me desculpem, olha, a prevenção primária é maravilhosa, é baratíssima, só que demora anos para vir um retorno. Não vai vir um retorno em pouco tempo. Eu acho que a vacinação é uma das poucas exceções que o retorno é a curto prazo. Mas eu tenho para mim que vai ser mais custo-benefício é a prevenção quaternária. É ensinar os nossos profissionais de saúde, e aqui, tá, Mark? O médico, principalmente o médico. O sistema de saúde não pode ser refém do médico, como é hoje. É da equipe interdisciplinar. O sistema de saúde não pode ser médico-centrado. Ele continua sendo, né, Beatriz? Todo mundo quer um médico, e principalmente o especialista, tá? Isso é um problema. E Eugênio fala isso, olha, nós temos que proteger o especialista do paciente que não precisa do especialista, e vice-versa. E isso é um modelo de atenção à saúde que está Uhum. completamente equivocado. Tá ótimo, muito obrigado. Beatriz, se puder nos trazer algumas reflexões, né? A gente sabe que Curitiba tem experiências incríveis também, certamente vai ter o que contribuir. Eu queria comentar também que o professor Edgar, ele se considerou aí agressivo, e eu diria que ele é um apaixonado, assim como todos nós temos que ser muito apaixonados pelo nosso Sistema Único de Saúde. Eu queria trazer também uma contribuição nessa linha da prevenção, né? Logo após a pandemia aqui na nossa cidade, como em todos os lugares, nós identificamos que perdemos aquelas pessoas que perdemos no sistema, né? E estavam vinculados às nossas unidades de saúde com o diagnóstico de diabetes ou hipertensão. A gente foi, assim, ficou um pouquinho, vamos falar assim, esculhambado, né, essa coisa. E ao retomar este assunto, nós decidimos fazer uma retomada de recuperar aquelas pessoas que a gente conhecia. Mas, especialmente, nós fizemos uma ordenação. Nós começamos por aquelas que a gente sabia que tinham um maior risco, conhecidamente maior risco, mas daí tinha um universo que a gente desconhecia. Então, nós iniciamos um trabalho muito sistemático e focado primeiramente numa faixa etária, que era a faixa etária de 40 a 49 anos.
E escolhemos esta faixa etária por ser o adulto jovem, entre aspas, porque esse é jovem, né, professor? Esse ainda a gente chama de jovem, né? Ele ainda está no setor produtivo, ele não tem tempo de buscar a unidade de saúde, e nós fomos atrás deste público em toda a nossa cidade. E fizemos exames, identificamos aqueles que estavam em condição já, ou com diagnóstico de diabetes, ou tinha diagnóstico e não sabia, tinha diagnóstico, mas não acompanhava, ou não sabia que tinha o diagnóstico, fizemos aquele diagnóstico e focamos um atendimento, todo ele preparado para este público, esta faixa etária. E aí trabalhamos com toda a equipe multiprofissional, com o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, e trabalhamos muito fortemente com nossa equipe de médicos o processo de insulinização na unidade básica de saúde. E aí começar a controlar este público na própria unidade de saúde, não precisar encaminhar para um endocrinologista para fazer a insulinização, porque não tem endocrinologista que dê conta de fazer isso na população como um todo. E uma vez que a gente conseguiu atingir bem este público, foi assim bem interessante, nós evoluímos na faixa etária, daí ampliamos de 40 a 59 anos. E depois conseguimos atender, fizemos a mesma sistemática, com todo um trabalho de orientação, de cuidado, de programação da assistência, de forma muito focada, e depois nós abrimos isso para todas as faixas etárias. Daí alguém nos perguntava, mas por que não mais os mais de 60? Porque esses, na grande maioria, a gente já estava com eles em algum grau no acompanhamento na unidade de saúde. Mas aquele mais jovem, aquele que não tem tempo de ir na unidade de saúde, aquele que foge da unidade de saúde, a gente abriu unidade aos sábados, abriu unidade à noite, para justamente captar este indivíduo. E a gente continua com essa sistemática e evoluímos também, além da diabetes, para a hipertensão. Enfim, são estratégias adotadas com a finalidade de fazer essa intervenção de forma precoce. E, professor Edgar, essa ideia sua de fazer a desprescrição, ela é fundamental. Nós vamos nas casas das pessoas aqui, a gente tira caixas e caixas de medicamentos prescritos que o SUS custeou, que as pessoas não tomam, a grande maioria não toma, e quando toma, daí já vira aquela confusão toda. Então, eu acho que uma bandeira muito boa é essa aí, né? De cuidar dessa questão de o nosso médico estar capacitado para, junto com o farmacêutico, né? Tratarem dessa questão de como que está a prescrição de cada indivíduo naquele momento, porque é uma infinidade de medicamentos mesmo. Muito obrigado, doutora Beatriz. Depois eu gostaria até de ouvir um pouco mais, né? Porque a senhora mesmo trouxe no início a necessidade de diagnóstico precoce, né? E a gente tem ouvido muito, tanto para diabetes, hipertensão, mas outras condições crônicas não transmissíveis, dislipidemia, né? Que grande parte da população não está diagnosticada e quando está diagnosticada não está atingindo a meta de tratamento, né? Mesmo estando medicada e com né, algum tipo de acompanhamento, né? Então, acho que essas estratégias, né, que a senhora trouxe são muito importantes para que a gente entenda e a gente possa disseminar para outras regiões, né? Por isso eu gostaria de entender também melhor sobre diagnóstico e monitoramento mais para frente. Mas agora eu vou para a professora Malik. Professora, além do seu comentário sobre o que está sendo discutido, depois eu gostaria também de ouvir o seu comentário a respeito do programa Agora Tem Especialistas, mesmo porque ele é um programa que envolve tanto a saúde pública quanto a privada, né? E a gente gostaria de entender se esse é um programa, né, que tem sido tão anunciado, mas se ele está efetivamente implementado e já gerando resultados, né? Se a gente já tem desfechos positivos para as condições crônicas, resultado desse programa. Bom, então, eu ia falar em outra ordem, vou falar por aí. Primeira coisa que eu acho que é importantíssima é lembrar que Curitiba tem, por exemplo, um maravilhoso sistema de transporte urbano. Agora eu preciso falar, né? Afinal, como eu não sou velha, eu faço exercício e tal. Eu tenho uma coleguinha de academia que tem mais de 80. E ela é toda fit, não sei o quê. Mas ela tomou um tombão
Não se quebrou, provavelmente, porque ela tem músculo suficiente, mas ela bateu o rosto. E com isso ela ficou um tempo sem poder treinar. Quer dizer, se você tem um sistema de ruas, onde você pode caminhar sem tropeçar, se você tem um sistema de transporte urbano, onde você não precisa fazer exercício como step para subir no ônibus, já é um grande avanço no sentido de democratizar o direito de ir e vir, do qual nós falamos bastante com muita frequência, né? A questão do médico e do remédio, eu vou pular, sabe por quê? Porque eu ainda estou sob o impacto dos resultados do ENAMED da semana passada. Tendo em vista os resultados das faculdades de medicina, qualquer coisa que tenha a ver com médico, hoje em dia, me deixa muito preocupada. Então, eu não vou nem tocar no ponto, que o professor Edgar tem muito mais condição de falar do que eu, da quantidade de geriatras que há no Brasil. Não tem. E é uma coisa, se a gente volta a discutir prescrição, houve uma época em que eu, só para provocar, juntava, assim, falava, olha, psiquiatra prescreve antidepressivo para velhinho, mas o geriatra não acha que é, enfim, e todo mundo briga sobre qual é o espaço, e o coitado do eu tem um monte de prescrição. Eu sou rebelde, eu só tomo o remédio que eu acho que eu devo tomar, mas mesmo assim é mais do que eu gostaria. Agora, isso tudo tem a ver com cadê a competência que as pessoas têm para fazer o que elas fazem. Isso vale para a enfermagem também. Isso vale para o farmacêutico. Isso vale para o político. Isso vale para o atendente da farmácia. Quer dizer, a gente tem que pensar no quanto dá para pedir de exame, no quanto a gente consegue, por exemplo, fazer atividades online. O idoso não é um analfabeto ou um débil mental digital. Ele consegue aprender, desde que alguém ensine, porque também não é que para nós isso seja intuitivo, né? A gente ainda está na fase de que faz tum-tum-tum para chamar a atenção da pessoa, e tem gente que acha que isso é touchscreen. Não é só incomodativo. E quando a gente fala do diagnóstico, professor Edgar, que convive mais com meu querido amigo Eugênio do que eu, mas assim, o Eugênio tem aquela, não é a teoria, ele traz o conhecimento de que assim, um terço não é diagnosticado só. Do terço diagnosticado, um terço é tratado como deve. Do terço que é tratado como deve, só um terço toma o que precisa. Então, a gente ainda está num momento em que a gente não sabe o que está fazendo. Está andando em terra de cego no meio de um tiroteio sem fim, porque todo mundo quer fazer tudo. Por quê? Porque quer fazer. E lamento, Mark, não dá para um programa que começou 6 meses atrás, mesmo que tenha tudo muito bem construído, no público, no privado, etc., ter desfechos em 6 meses. Desfecho precisa haver um tempo para maturar os indicadores de avaliação. Ou os indicadores de avaliação, não, mas os números que vão gerar os indicadores de avaliação. Então, o programa é muito bem pensado. Agora, por exemplo, primeiro vai precisar, entre outras coisas, ou bem formar geriatra, pensando na população em questão, ou bem gente que consiga conversar com o geriatra, porque não vai haver geriatra para todo mundo. E aí a gente precisa pensar no quanto a solução presencial é a solução. Quer dizer, a China, hoje em dia,
trabalha com a solução super digital, super. é, Como é que chama? Bota o relógio, você é monitorado o tempo todo. A gente não pode pensar no século XXI, em 2026, como pensava no milênio passado, quando eu fiz faculdade de medicina. Gostaram do milênio passado? Eu, quando quero mostrar a minha idade, eu falo que eu me formei antes do SUS. Mas tudo bem. Ótimo, muito obrigado, professora Ana Maria Malik. Professor Edgar, gostaria de comentar? Duas coisas. A primeira delas é essa questão mesmo das cidades, né, que a Ana Maria colocou muito bem. Novamente, o Paraná. O Paraná sai na frente no programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. É um programa extraordinário. Eu acho que a Beatriz deve estar acompanhando. Lançado agora uma parceria com a MS e com o BID. Os 399 municípios do Paraná vão receber aporte do governo do estado para que possa realmente cuidar da cidade, da pessoa e das famílias. Então, o foco desse programa, no qual eu sou consultor do BID, é melhorar a vida das pessoas idosas. Cuidar das famílias, porque quem cuida do idoso frágil é a família, e a família está muito, vamos dizer assim, muito desprestigiada pelo sistema de saúde. Né? E aí, quando eu falo família, eu estou me referindo ao cuidador daquele idoso frágil. Olha, Mar, que iniciativa extraordinária. Foi lançado, já está acontecendo no Paraná, desde o ano passado, a Bolsa Cuidador Familiar. O Estado paga meio salário mínimo para aquele indivíduo que é cuidador, obviamente que é de uma pessoa idosa, né? Porque é o que mais nós temos hoje em termos de cuidador, para poder cuidar, porque isso é um direito dessas pessoas. E também cuida da cidade, fazer com que as cidades se organizem nos 8 eixos da cidade, cuidar dos espaços externos, da calçada, rua, do transporte, da moradia, né? Da questão da comunicação, da participação social, exatamente o que foi falado muito bem aqui, que são os determinantes, nesse caso, sociais da saúde. Não dá, eu acho que cada vez mais nós estamos entendendo a importância da integralidade do cuidado. Não dá para tratar só doença. Então, eu acho que a grande contribuição que eu gostaria de dar para o fórum, Marco, é não pensar só em doença. Porque a doença está numa pessoa e essa pessoa vive numa família. Perfeito. Professor, nós temos uma série de comentários já e perguntas, né, que foram feitas aqui no nosso chat. Acho que se a gente puder, né, responder algumas delas. Então, muitos comentários cumprimentando, né, elogiando o evento, né? Aqui tem uma pergunta da Maria José, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que é a seguinte: considerando que todas as colocações foram explanadas por aqui, como fazer de fato o cuidado centrado na pessoa, utilizando a força dos saberes dos diversos profissionais que atuam nos serviços? Alguém gostaria de comentar? Eu posso sempre bater no botãozinho e sair falando. Na verdade, você só vai obter de fato. Eu estou me perguntando se a palavra é adesão ou aderência, no caso específico. A adesão da pessoa sob cuidado, se você conseguir fazer com que ela entenda o que é para ela fazer e por quê. Porque só cumprir ordem, nós não somos soldadinhos que defendem a nossa saúde. Nós temos que nos convencer de que, por exemplo, precisamos nos vacinar. Se a gente não se convencer, não teremos idosos indo buscar vacina contra a gripe, por exemplo. E eu acho que isso é importante, porque isso significa conversar. E se tem uma faixa etária que gosta de conversar e, em geral, entende o que lhe dizem, e como dizia meu pai quando já era velhinho, quando me explicam devagar, eu entendo depressa. Então, alguém precisa ter paciência para explicar devagar, para que as pessoas entendam depressa. Acho a sua explicação
tem muita relação com esse cuidado centrado na pessoa como Por autocuidado, né? isso, Então, por isso. poder que a pessoa desenvolva ali as habilidades para os seus autocuidados, né? Uhum. Doutora Beatriz? uma. Primeiro, quero falar um pouquinho da Cidade Amiga do Idoso, né? Eu acho que esse movimento, que é de natureza mundial, né? Porque ele não é brasileiro, vem pela Organização Mundial da Saúde, ele vem justamente nesse bojo de tratarmos do assunto de forma ampla a respeito do envelhecimento e não somente pela ótica da saúde. E eu aqui sou defensora na cidade, Curitiba é certificada como uma cidade amiga do idoso, e eu falo sempre que não é a cidade amiga para o idoso, é a cidade onde eu vou envelhecer. E claro que já tem os idosos. Então, essa cidade precisa pensar no seu espaço urbano, nos espaços em que as pessoas possam ter um lazer, precisa segurança, né? Precisa iluminação para a pessoa ir num parque, precisa ter acesso a uma rede de transporte urbano adequada, tem que ter o espaço lá na unidade de saúde preservado para ela poder ir perto da sua casa. Enfim, tem toda uma ideia aí dessa cidade amiga do idoso, porque ela é realmente um grande conceito e não fica somente na questão da saúde. Tanto que não é a Secretaria Municipal de Saúde que cuida formalmente da cidade amiga do idoso. Nós temos um comitê que ele é composto de diversas secretarias e hoje a Secretaria de Desenvolvimento Humano que acaba sendo responsável pelo cuidado da pauta que a gente esteja discutindo. Desculpa, e é por isso que o nosso fórum é fórum intersetorial. Exatamente. E aí, uma questão que eu queria tratar do cuidado centrado na pessoa, eu acho que um dos investimentos muito importantes a serem feitos no Sistema Único de Saúde diz respeito ao prontuário e ao registro eletrônico de saúde, né? Isso é fundamental porque você consegue, com isso, ter todo um histórico do paciente adequado, e sabe por onde ele foi, onde ele esteve, quem atendeu. E o nosso prontuário eletrônico aqui em Curitiba, a gente o tem desde 1999. Então, ele é um sistema bastante robusto, que está presente em toda a nossa rede, toda a assistência à saúde hoje, ela é toda colocada dentro do sistema informatizado. Isso faz diferença quando a gente está pensando no processo de gestão dos serviços de saúde, de gestão do Sistema Único de Saúde. Se você não tem esta ferramenta de forma funcional, de forma que atenda às necessidades do funcionamento do sistema, é muito difícil fazer saúde acontecer de forma precisa, de forma integral e de forma a você poder realmente se colocar como responsável pelo funcionamento desse sistema. Ótimo, muito obrigado, doutora Beatriz. É, Aqui a gente está vendo no nosso chat alguns comentários sobre o papel do farmacêutico nessas, né, para essas ações que estão sendo discutidas aqui, que claramente é um papel muito importante, e também comentários sobre reabilitação, né? Então, tanto de AVC como de câncer, né? Então, aqui representantes dessas áreas dizendo que a reabilitação ainda não tem espaço necessário nas prioridades em saúde pública, né? Então, se quiserem fazer algum comentário a esse respeito também, podem ficar à vontade. Eu gostaria também que ficasse à vontade algum comentário sobre saúde digital, porque a gente tem ouvido muito, né, e tem gerado muita expectativa que a saúde digital ela realmente traga aí né, uma mudança, né, na direção das condições crônicas, que ela possa efetivamente trazer digamos, uma cobertura, eventualmente, de tratamentos, né, e de estratégias, por todo o país, né, mas, eventualmente, não tem sido tão rápido como muitas pessoas, esperam. Então, se puderem comentar também, seria ótimo. Tá bom, eu começo. O primeiro tem que pensar no papel da farmácia, não do farmacêutico, da farmácia na cadeia de valor da saúde. Quer dizer, a farmácia hoje em dia é um hub, quer se queira, quer não. A farmácia é um hub onde as pessoas vão ou onde se pode realizar exames,
onde se pode tomar algumas medidas, tanto de pressão quanto de oxigenação e que tais. Então, a gente não pode ignorar a farmácia como um hub potencialmente para a saúde. Tem gente que acha isso o fim do mundo, mas, na verdade, não é, porque é um serviço de saúde que, em muitos países, já funciona na atenção primária. Há muitos países, eu tive um aluno que fez mestrado conosco em 2017, portanto, ele fez o trabalho final dele em 2019, e ele nem era da área da saúde, ele trabalhava quer dizer, ele era um administrador que trabalhava numa farma, mas ele fez uma revisão bibliográfica sobre o papel do farmacêutico na atenção primária, que quase 10 anos atrás, não era mais novidade no mundo. Aqui no Brasil ainda existe muita resistência em relação a isso. A outra coisa é a questão da gestão do medicamento. Quer dizer, quem sabe que medicamento casa com que medicamento não é o médico, não é o enfermeiro, não é o fisioterapeuta, é o farmacêutico, pelo menos deveria saber. Então, ele faz parte da interdisciplinaridade. E, portanto, se alguém tem que fazer conciliação de prescrições, certamente o farmacêutico é menos usado do que poderia. Mesma coisa quando a gente discute reabilitação. Quer dizer, eu demorei a aprender, juro que eu demorei a aprender, hoje eu tiro de letra, mas eu demorei a aprender que o fonoaudiólogo não ensina só a falar. O fonoaudiólogo pode ensinar o idoso a deglutir, o que é muito importante, porque, né, eu vejo o doutor Edgar está fazendo assim, a quantidade de engasgos que se tem por ansiedade, sabe Deus por o quê, mas enfim. Então, a reabilitação ela é importante, mas ela é importante inclusive na parte pré-doença. E você vai ensinar a pessoa, primeiro, aí o fisioterapeuta, mas a andar e a respirar, a ter atividades de vida diária, para falar no terapeuta ocupacional, e a engolir e a falar, que é o caso do fono. Quer dizer, a gente tem que pensar que nós somos pessoas inteiras. Então, além das pessoas se preocuparem se alguém vai ajudar a dar banho é atividade da vida diária. Como é que eu vou pôr meia? Uma vez eu estava andando na rua de tênis e meu tênis desamarrou. Eu quase bati numa jovem que queria abaixar e amarrar meu tênis. Eu falei, não precisa, ali tem um banco. Quase falei, velha, é a sua avó, que não é o meu caso. Mas achei muito simpático da parte dela. Agora, isso quer dizer, eu preciso ser capaz de amarrar o meu tênis. Eu sou. Mas precisa saber o que é a pessoa. Então, é, um dos grandes medos, e aí, de novo, eu estou falando para o professor Edgar, que é a perda de tempo da minha parte, mas um dos grandes medos da pessoa idosa, e a professora Beatriz tem que concordar comigo, não é de morrer, é de ficar dependente. Porque tu vai ficar dependente de quem, cara pálida? Exatamente, né? Nós não temos aquela família tão grande como era no passado, que sempre tinha uma tia abnegada que cuidava dos idosos. Eu queria Adorei o abnegada. Eu queria trazer aqui um pouquinho sobre a questão da saúde digital. Eu acho a saúde digital aí um grande recurso que pode, fazer diferença no contexto do sistema de saúde. E uma das questões que eu vejo como muito importante, especialmente no cenário estadual, é a questão da, necessidade das pessoas se deslocarem para centros de referência. É um corta estado, aqui no Paraná é leste-oeste, né? Muito leste-oeste, vai e volta, um custo enorme, né? E olha, é sofrido.
Toda vez que tinha reunião do COSEMS, eu saía de lá com o coração sangrando de ver a tristeza que era das pessoas naquele vir e vir leste-oeste e às vezes a demora para conseguir. Aí quando conseguia a consulta, chegava lá, o médico olhava tudo e disse, então tá bom, agora nós vamos pedir exame. E, né, ficava nessa situação. Então, vejo que a saúde digital, num sistema organizado e estabelecido com finalidades específicas, sim, ele pode ser muito útil. E aí, o exemplo que eu uso é o que a gente faz aqui. A pessoa procura a nossa unidade de saúde e no primeiro atendimento, quando a enfermeira acolhe, ela identifica potencial, já idade, sobrepeso, enfim, aquelas ela já faz a solicitação de exames necessários, protocolados todos eles, e aí o paciente, quando vai para o médico já com os exames realizados. E isso é uma coisa que a gente pode construir muito facilmente com a ideia dessa saúde digital. Então, você pode, primeiramente, fazer a prévia do atendimento e depois desloca o paciente. E especialmente para especialidades que são mais clínicas, menos intervenção de procedimentos, isso é bastante viável. Nós aqui, inclusive, conseguimos estabelecer uma central para atendimento da pequena urgência. Então, são videoconsultas, uma central que ficou do tempo da pandemia, nós herdamos isso que nós estabelecemos durante a pandemia, uma central de atendimento com videoconsulta para casos leves, no caso da Covid. Depois a gente foi evoluindo, hoje, inclusive, para toda e qualquer intervenção, funciona, faz mais de 1.000 atendimentos diários na nossa central, para aquela queixa leve. E aí, quando eu trago a ideia da queixa leve, eu quero também trazer o que eu chamo aqui de espera segura. Eu vi que aqui uma pessoa no chat colocou sobre uma espera de não sei quanto tempo para um especialista. E a espera nos serviços de saúde, eu tenho claro para mim que ela sempre vai existir. Nós nunca estaremos em par e passo com a demanda. Sempre a demanda vai ser maior que a nossa oferta de serviços, porque, enfim, somos profissionais de saúde, uma parte da população, e tem toda a população para ser atendida. Mas aí é que vem uma questão muito importante, porque a espera, eu sempre falo isso, ela tem que ser segura. Então, toda pessoa que entra na nossa fila de espera para a especialidade, nós já temos protocolos aqui estabelecidos para a grande maioria das especialidades, aquelas mais demandadas, de critérios de priorização. E a espera precisa ser segura. Espera quem pode esperar. Quem não pode esperar tem que ser atendido antes. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito com a nossa população. Nesse mundo maluco, que tudo é instantâneo, que eu aperto um botão, que eu mexo no celular, eu tenho na minha mão alguma coisa, na saúde não funciona assim. Na saúde nós temos poucos especialistas, e para o especialista tem que ser reservado aquele caso mais necessário e que precisa ir antes um do que o outro. E isso é uma coisa que a gente precisa construir e os nossos políticos precisam aprender sobre isso, porque eles vão lá e dizem assim, não, nós vamos fazer e vamos atender todo mundo. Mentira, não atende. Mesmo aqui em Curitiba, que tem um sistema bastante estabelecido, bem robusto, já de muito tempo, bem contratualizado, nós temos uma rede ótima de prestadores, não dá, a gente não consegue, tem especialidades que são estranguladas pela falta de profissionais, pela demora nos próprios procedimentos da especialidade, que acabam ficando com os pacientes por muito tempo. Então, são questões bem importantes que precisam, e aí eu volto naquela questão que eu falei lá no passado, de colocar gestores que entendam o que precisa ser feito. Não dá para pôr o neófito no sistema, na gestão do sistema de saúde. Muito obrigado, doutora Beatriz. Claro que a minha vontade seria continuar aqui por pelo menos mais 1 hora, né? Mas, se possível, mais umas 2 ou 3, mas a gente vai já se aproximando do final.